Olá pessoal, esse vídeo é continuação da aula sobre detecção de comunidades. E vamos ver agora métodos, algoritmos, abordagens para detectar comunidades. Bom, a primeira questão é que não existe uma definição formal, matemática, consensual entre os pesquisadores sobre o que é uma comunidade. Tem aquela definição mais qualitativa, né? São grupos de vértices que compartilham muitas arestas entre eles, mas poucas arestas com vértices de outros grupos, etc. Agora, como é que você identifica que tem uma comunidade? Como é que você transforma isso em um algoritmo para você, então, encontrar as comunidades? Também não existe algoritmo único, existem vários. E cada algoritmo que você for fazer em cima de uma rede, ele vai ter características um pouco diferentes. Ele vai encontrar número de comunidades diferentes e os vértices que fazem parte das comunidades também podem variar, né? Então isso é bastante comum. Claro que alguns métodos são melhores que os outros, até porque são mais sofisticados, mas alguns aí são mais rápidos também, não são tão bons, mas são mais rápidos, quer dizer, você pode rodar em redes muito grandes, outros são muito sofisticados, encontram comunidades com uma divisão melhor, mas por outro lado eles são computacionalmente caros, podem demorar muito tempo para executar, então existe uma situação de que tem que fazer um batimento, né, um trade-off entre as várias possibilidades. Então, o objetivo é identificar as comunidades no gráfico. Ok. Se possível, identificar sua organização hierárquica também. Restrição, normalmente, usar apenas informações da topologia do gráfico. Ou seja, você pega uma rede que tem um grafo lá, está dado, e você roda o algoritmo, ele tem que ser capaz de te dar essas informações de comunidade sem outras informações adicionais que, claro, se você tiver, talvez ajudariam na detecção das comunidades, mas nesse caso, esses algoritmos eles são mais fáceis de executar e não precisam de informações adicionais. Então, a ideia é que você vai fazer, você vai quebrar esse grafo em comunidades, vai fazer uma partição do grafo, você vai dividir ele em comunidades. Claro, você não vai realmente desconectar o grafo, mas você tem que saber fazer recortes no grafo para dividir, né, entre as comunidades que estão mais em comum. É uma divisão em clusters ou em comunidades, né? De modo que cada vértice pertence a um único cluster. Esse seria o ideal. Mas, na prática, os vértices podem pertencer a comunidades diferentes, porque eles estão muito ligados, por exemplo, com os vértices de uma comunidade, mas estão muito ligados também com o vértice de outra comunidade. E existem diferentes métodos para particionar um grafo, baseado em conceitos distintos. Porque pessoas de áreas diferentes, você vê, né, pessoal da matemática, pessoal da física, pessoal da ciência de computação, usou conhecimentos que já tinha prévios para poder fazer as partições dos grafos e encontrar as comunidades. E aí tem uma métrica, que é uma métrica de qualidade, que ela vai dizer, então, qual é em um número, ela vai dizer quão boa é aquela partição em comunidades, né? Então você pode fazer, pega uma mesma rede, você faz a partição em comunidades usando vários métodos diferentes e cada um deles vai gerar um valor de modularidade diferente. Você calcula aquela métrica, ela vai te dar um valor diferente dizendo quão boa é essa partição. E aí, né, a ideia básica dali é o seguinte: uma rede com alta modularidade, ela vai ter conexões densas entre nós dentro dos módulos, dentro dos clusters, dentro das comunidades. Ou seja, muitas arestas ali dentro e conexões esparsas entre nós de diferentes módulos. Foi o que nós já comentamos aqui. A questão é como é que você transforma isso numa métrica, né? Então existe uma métrica, não vai ser apresentado aqui a fórmula, ela é um pouco grande, mas basicamente é o seguinte, ó, você vê
num grafo, qual é a fração, qual é o percentual de arestas que conectam nós do mesmo módulo, dentro da mesma comunidade, em relação ao número total de arestas, ok? Tudo bem. Então, mas a ideia é você remover o efeito do grafo aleatório, porque a ideia é o seguinte: grafo aleatório não tem comunidade, não tem estrutura nenhuma, não tem nada, é tudo aleatório, né? Então, para você saber o quanto que realmente tem uma estrutura de comunidades daquela rede, você tem que abater aquilo que seria igual a um grafo aleatório. Então, você pega, digamos, o percentual, a fração de arestas que conectam vértices dentro dos módulos, uma vez que você já separou, né, em comunidades. Isso é uma coisa importante. Primeiro você faz o algoritmo de partição, divide em comunidades, tá? E daí você roda esse algoritmo de modularidade. E aí você pega todas as arestas dentro de uma comunidade, né? Você conta quais que só ligam membros daquela comunidade, de todas as comunidades. E aí você divide pelo total de arestas que tem a sua rede. Mas aí você tem que abater a fração de arestas que ocorreria no caso de um grafo aleatório. Então, por exemplo, você gera um grafo aleatório com aquele mesmo número de nós e arestas, ou gera vários grafos, ou então você usa, né, questões analíticas, né, fórmulas para dizer isso. E daí você diz, bom, a fração dessa minha rede aqui é tipo 70%, 0,7. Mas num grafo aleatório você tem, eu vou chutar aí, sei lá, um terço. Então você vai ter, sei lá, então você vai ter, ou vamos colocar 0,3 só para ter um número aqui. Então você vai colocar 0,7 menos 0,3 e daí vai dar 0,4. Ou seja, você tem que abater o aleatório. Eu acho que o aleatório dá menos, na verdade. Ele dá uma modularidade bem baixa. Na verdade, quando você calcula a modularidade, né, para um grafo aleatório, ele dá próximo de zero. O valor da modularidade dá muito próximo de zero. Por quê? Porque ele pega de um grafo aleatório e abate o que tem um grafo aleatório. Tem que dar zero, né? Ou seja, você pega o percentual de arestas no grafo aleatório que conecta dentro dos módulos e tira de um grafo aleatório genérico que é usado para comparação. Deve dar zero. Então, essa é a ideia. Ou seja, o quanto a mais tem de arestas nessa estrutura de comunidade dessa rede do que o grafo aleatório. É isso. Bom, então tem vários métodos de partição que já foram desenvolvidos. Se alguém tiver interesse, eu recomendo fortemente aquele artigo citado lá no início, tá? Ele tem uma revisão muito boa da literatura. Então tem algoritmo baseado em divisão, ou seja, você vai dividindo a sua rede e vai vendo como que vão sendo construídos as comunidades. Vai retirando arestas dela. Tá? Aí a questão é quais arestas você tira primeiro. Tem algoritmos baseados na modularidade. E aí tem várias técnicas baseadas na modularidade. Como é que funciona isso? Você inicia com uma partição aí que diz a sua intuição, né, chamada heurística, e aí você calcula a modularidade. Aí você tenta uma outra partição, e daí você calcula a modularidade. Aí você tenta uma outra partição, e daí você calcula a modularidade. E sempre você vai passando de uma partição para outra se a modularidade aumenta. Se a modularidade diminuir, opa, eu não vou para aquela, eu vou para outra. Então assim vai o algoritmo, né, ele vai iterativamente tentando fazer comunidades diferentes e sempre que aumentar o valor da modularidade, ele passa para aquela outra comunidade. E tem várias maneiras de fazer isso. Tem algoritmos dinâmicos, algoritmos espectrais, usando técnicas da física, né, para fazer isso. Mas vamos então ver alguns mais comuns nessa área. Por exemplo, o primeiro que foi feito foi esse Newman, né, que é esse pesquisador bem conhecido nessa área, e Girvan. Então eles propuseram um algoritmo de divisão
em 2002, esse que ficou bem famoso, né? E como é que eles faziam? Eles saíam removendo arestas. Mas só que eles não saíam removendo arestas aleatoriamente. Eles pegavam, calculavam a centralidade de intermediação de aresta. Em vez de calcular para o vértice, você calcula para a aresta. Ou seja, você vê quais são as arestas mais importantes, mais centrais do seu grafo, levando em consideração o critério de betweenness, né? Aquelas que ligam mais. Então, se uma aresta liga mais grupos de vértices diferentes, né, que ela é o caminho, então a ideia é o seguinte, puf, eu removo aquela aresta. Daí, calculo de novo, puf, removo outra aresta. Até que vai chegar um momento que algumas comunidades vão começar a se formar, né, porque eu estou removendo as arestas que fazem a ligação entre essas comunidades que já existem nessa rede, né? E então esse método, basicamente, ele era assim, um método simples e intuitivo. No iGraph você consegue usar ele, né, usando essa função chamada Cluster Edge Betweenness. É o primeiro método, ele costuma dar um resultado razoavelmente interessante, embora não seja o melhor de todos. Existem algoritmos gulosos, né, que eles são chamados de greedy em inglês. São técnicas que têm o objetivo de resolver problemas de otimização fazendo escolhas que são ótimas local. Ou seja, um algoritmo guloso é aquele que chega num lugar e ele faz uma escolha, ele não analisa muita coisa, ele pega e ele vai tomando uma decisão. Então, às vezes, né, eles são rápidos, eles dão uma resposta rápida, mas às vezes essa escolha que ele só olha uma coisa local, não olha o global, ele maximiza vários locais, só que ele chega longe do que seria a melhor solução global. E às vezes, dependendo do caso, ele chega próximo. Então, são algoritmos que, em certos casos, eles têm um desempenho bom. São algoritmos conhecidos, né, em ciência da computação. E elas são uma das primeiras técnicas criadas para otimizar o valor da modularidade. Você saía pegando um verso, pegando outro, daqui a pouco saía dividindo, e você, espera aí, como é que está a modularidade aqui? Quanto está? Puf, daí você dividia, quanto está a modularidade? E assim por diante. Né? Então você sai agrupando os vértices e que você tenta formar então comunidades e de maneira meio sem analisar globalmente o contexto todo, tá? E aí você consegue usar isso, por exemplo, no iGraph. Eu estou usando os exemplos do iGraph porque ele tem vários algoritmos, na verdade tem 8, pelo menos, que estão dentro dele e fora os que você pode implementar, que é a função Cluster Fast Greedy. Ok. O outro é uma técnica conhecida de otimização, chamada de Simulated Annealing. O pessoal acaba chamando em português de Simulated Annealing mesmo, porque em português é recozimento simulado, que dá um nome meio estranho. Esse nome vem da termodinâmica, né? Ele é uma técnica de otimização que trata de uma busca local probabilística. Tem que estudar esse método para ver como é que ele funciona, mas é um método bastante conhecido. Se vocês procurarem, vocês vão ver que tem muito material sobre ele. Ele já é conhecido há muito tempo. Então, a ideia, né, é que você tenta explorar vários estados, tentando encontrar o ótimo global em uma função. Tem uma função lá e você tenta encontrar esse valor. E ele pode ser combinado com outros métodos. Tem esse método da física chamado de spin glass. E aí você pode combinar ele, inclusive no iGraph, ele implementa uma técnica dessa, que ele junta simulated annealing com spin glass, que é baseado num artigo que foi publicado, né, nos anos 2000. Tem um método do autovetor, né, que ele tem aquela centralidade de autovetor. Tem a história de altos vetores e autovalores, inclusive o método do PageRank na centralidade é baseado nisso. Então, basicamente, ele vai otimizar a modularidade pegando uma matriz, né, ele cria
uma matriz de modularidade, que ele chama, e aí que é criada a partir da matriz de adjacências, e ele faz uma transformação e sai fazendo umas computações ali, e baseado então no alto valor, né, do alto vetor que é calculado em cima da matriz de modularidade. É um método também específico, tem que entender como é que funciona autovetores e autovalores, mas ele costuma dar resultados bons também. Então, no iGraph, ele tem uma função chamada Cluster Leading Eigen, que trata, que implementa um método desses, não o método, né, porque ele implementa normalmente os métodos que foram publicados em artigos. Tem uma que ele chama de clusterização ótima, ou seja, ele varre todo o conjunto de possibilidades, na verdade, e calcula a modularidade. Ele pega aquele que então vai gerar a modularidade mais alta. A questão desse método é que, como o número de possibilidades cresce exponencialmente, normalmente, nesse tipo de problema, né, métodos não podem ser usados em grafos grandes. Esse é mais ou menos parecido como nós vimos no problema do caixeiro viajante, que ele tinha um grupo de cidades, um grupo de locais para visitar, então você tinha que otimizar o caminho para ver para onde que ele ia passando. Quer dizer, esse é um problema que, se você tiver 10, 20, 30, 40, você consegue. Se você tiver 100, 200, você já não consegue mais, porque demora dias, anos, ou milhares de anos. Então, nesse caso, por exemplo, no iGraph, ele tem a função Cluster Optimal, e ela, rodando numa rede pequena, como eu vou mostrar depois, né, um exemplo, os outros métodos você dá o Enter, né, para calcular, e ele logo dá a resposta. Esse aqui não, ele demora um tempo. Isso para uma rede de 77 vértices. Então, se você tiver uma rede de 1000 vértices, lá você manda rodar e ele fica rodando. Então, ele não pode ser usado em redes grandes, mas ele pode ser usado como benchmark, né, para efeito de comparação. Tem uma outra técnica que ela é chamada de passeio aleatório, em inglês chama de random walk. A ideia é que toda vez que uma pessoa que vai indo, né, às vezes, tem aquele livro que eu comentei para vocês também, que é O Andar do Bêbado. Então, a ideia daquilo é que é um passeio aleatório. Ou seja, cada decisão, para onde que vai? Vai para frente, vai para lá, quer dizer, você toma uma decisão aleatória, como se você tivesse vários ângulos, né, para você virar, e isso aí seria uma coisa aleatória, então você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Então, a ideia por trás desse método, isso já é um método antigo, né, que eles adequaram para você detectar comunidades. A ideia desse método é o seguinte, que se você vai aleatoriamente, né, para qualquer direção, tipo, você está num vértice e ele tem, sei lá, 5 arestas, para qual que você vai? Você escolhe aí aleatoriamente. Então, a ideia é que existe uma tendência muito grande de você ficar dentro das comunidades, uma vez que existem mais arestas entre as comunidades do que dentro das comunidades do que entre elas, né? Então, é nisso que se baseia esse método. Existem vários algoritmos. Por exemplo, tem um que foi implementado no iGraph que chama Cluster Walk Trap, e baseado num artigo também. Métodos hierárquicos. Então, por exemplo, tem eles maximizam a modularidade através de abordagens hierárquicas. Por exemplo, tem que é um artigo que ficou conhecido, que é esse método desse autor Blondel, que o que ele faz? Ele diz o seguinte, ó, cada vértice é atribuído à sua própria comunidade no início. Então, por exemplo, você tem 100 vértices, tem 100 comunidades. A cada novo passo, cada vértice é movido para a comunidade que tem a maior modularidade entre os seus vizinhos. Na verdade, está faltando ali. Então, você tenta, então, mover ele para comunidades e que vai gerar uma maior modularidade. Então, você tenta, na verdade, né, agrupar, você vai agrupando,
e tentando ver o valor que vai dar da, da modularidade se você fizer esses agrupamentos, né? Ou seja, deixam de existir certas comunidades menores de um elemento e elas vão se formando comunidades maiores. Então pode ser que demore vários passos para você chegar naquele número de comunidades. E aí tem um algoritmo, esse de Blondel, né, e outros autores, que ele é implementado no iGraph, e ele é implementado no iGraph, e eu vou consertar agora aqui no vídeo, porque ele está errado aqui, que ele é o Low-Van, tá certo? E vamos lá de novo. Ok, então é esse aqui, o Cluster Low-Van, e é o algoritmo que o GEF implementa também. O GEF só tem um algoritmo que ele implementa de detecção de comunidades, que é esse aqui. Tem outro de propagação de rótulos. Esse também a maneira é o seguinte, ó. Tipo, ele dá um rótulo para cada vértice. Pode ser o nome do vértice, o número dele, né? E aí, a ideia é que em cada passo do método, você vai pegando o vértice de acordo com os seus vizinhos ali e você vai fazendo com que ele tenha, ele pegue o valor do rótulo que entre os vizinhos dele tenha o maior valor daquele rótulo, ou seja, que aparece com maior frequência, né? Mas no começo, né, você vê que não vai ter, né, alguém que tem com maior frequência, todos têm a mesma frequência. Então, toda vez que o número de vezes que um rótulo aparece nos vizinhos for igual, tiver um empate, aí você pega aleatoriamente. Então, você começa com cada vértice tendo um rótulo, alguns rótulos, por algum motivo, eles vão crescendo mais. Né? Eles vão crescendo mais. Então, no final, você tem também uma divisão de comunidades. Normalmente, esses algoritmos eles têm um critério de parada. Quando você nota que não que ele vai, por exemplo, a modularidade. Você vai vendo a cada vez a modularidade e aí você vai, quando ela de um passo para o outro ela varia muito pouco, então aí você para. Tem esse cluster label próprio no iGraph também para ser implementado. Bom, aí eu tenho aqui para apresentar para vocês um teste que foi feito, né, com uma rede. E aí eu peguei uma rede que eu achei interessante, daquele livro Os Miseráveis, e ela é bastante usada também em análise de redes sociais. 77 vértices e 250 arestas. Ele pode ser encontrado em formato do GEF, pode ser encontrado em formato, em outro tipo de formato que pode ser usado no iGraph. O que eu fiz, na verdade, é baixei aquele para o GEF e depois exportei, levei para o Excel, tirei umas partes que não queria e deixei no formato do iGraph, daí importei no iGraph. Dá trabalho, mas assim, não é muito complicado fazer isso, não. Então, essa aqui é uma visão delas, dessa rede, e ela foi visualizada usando um certo formato, né, de visualização. Existem os métodos de visualização. Então, isso aqui ela foi feita no iGraph, tá certo? Essa rede. E aí, então, para os 8 métodos que estão prontos, que estão disponíveis no iGraph, foi gerado uma rede com comunidades diferentes. E aqui vocês podem ver que ele separa as comunidades em cor, mas ele também coloca um fundo. Esse fundo, se você quiser, você não precisa imprimir esse fundo. Tem uma maneira de dar o comando lá para ele não colocar esse fundo. Ele só colocar a cor das arestas. Então esse aqui é aquele primeiro, do Newman, aquele primeiro método das arestas lá, que ele calcula o betweenness e sai removendo as arestas. Então dá para ver que ele encontra comunidades, mas acaba fazendo um pouquinho de bagunça aqui, né? Comunidades muito pequenas, etc. Aí o outro é aquele método guloso, né? Que ele é rápido, mas ele
ele às vezes pode fazer escolhas que não são as melhores. Então dá para ver aqui que ele detectou comunidades bem interessantes, embora, por exemplo, aqui ele tenha colocado o verde aqui, e entre azuis e amarelos aqui, eles estão bastante interconectados, ele dividiu esses caras em duas comunidades diferentes, mas ele encontra alguns grupos que estão claramente em comunidades diferentes. Esse aqui já é aquele de propagação de rótulo, né, que ele sai propagando o rótulo pelos vizinhos. Então, ele também já consegue pegar um conjunto de comunidades diferentes. Ó, no anterior, esse aqui era uma comunidade e esse aqui era outra, que ele morde uma fatia, ele coloca esses amarelinhos, tudo, eles pegam aquela outra comunidade, fica tudo numa só. Por que é diferente? Porque o algoritmo é diferente, a maneira de criar as comunidades é diferente. Tem esse dos autovetores, né, e autovalores, ele também gera umas comunidades um pouco diferentes. Em geral, eles identificam algumas comunidades que são claras, né, mas não necessariamente, ele também bagunça um pouquinho aqui o método. E esse é aquele hierárquico chamado Louvain, que também é implementado no GEF. Dá para ver que cada um deles, então, tem uma visão um pouco diferente. Esse é o ótimo, o cluster ótimo. Ou seja, é ótimo no sentido de que aqui a modularidade é mais alta, e lembre-se que a modularidade significa que a fração das arestas entre vértices dentro da comunidade ela é maior em relação à quantidade de arestas, subtraindo o que seria equivalente num grafo aleatório. Então essa foi a melhor opção que se chegou. E aqui tem aquele método ainda do spin glass. Então dá para ver. Esse é o passeio aleatório, são 8, né? Eu fiz questão de colocar todos, mais ou menos tirado uma foto parecida, para ver como que ele varia um pouco. Então a gente pode passar rápido aqui, para ver mais ou menos assim, ó, que ele vai variando um pouquinho o pertencimento, né? O como que esses... como que quais escolhas que são feitas por cada método desse. Bom, e afinal de contas, então, como é que vocês fazem? Você escolhe um, normalmente. Se você tiver usado o GEF, você não vai ter muita opção, né? Você tem que usar, vai ser esse Louvain aqui, que é o que é implementado no GEF. Se você usar outras bibliotecas, como por exemplo o iGraph, você vai ter 8 opções. Então eu diria para você pegar algum dos que dão a modularidade maior. Olha aqui o número, ó, aquele da Betweeners, ele gera 11 comunidades. Por outro lado, tem o Fast Grid, né, o guloso e do propagação de rótulos, que geram só 5. E aí tem outros que geram 6, 7 e 8. E o de propagação de rótulos foi o pior modularidade, 0.445. Por outro lado, o que foi maior foi o ótimo, 0.56. O que é interessante é que eu não sei como a maneira que a própria modularidade varia, o método de calcular a modularidade, não existe um algoritmo único, uma fórmula única. Esse método aqui, ele é implementado no GEF, e dá para ver que o que acontece é que lá no GEF ele diz que a modularidade é 0,565 para essa mesma rede. Então aqui tem um valor diferente. Usando o mesmo método, algo de diferente tem na implementação dos dois. Né? Teria que ir atrás da implementação para saber o que acontece. Então essa aqui é a maneira como foi gerado no GEF, que deveria ser parecido com aquele Louvain lá. Ou talvez parecido, mas não necessariamente igual, porque às vezes ele usam valores aleatórios, né? Mesmo no iGraph, se você gerar às vezes 2 vezes, ele gera um pouquinho diferente, porque em algum momento alguns métodos usam alguns valores aleatórios. E aí não necessariamente fica igual. Ok, pessoal, então é isso sobre detecção de comunidades. Obrigado por acompanhar esse vídeo.